Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa obra que é, sim, um verdadeiro peso pesado da filosofia brasileira. E que obra? Pois é. É um livro denso, super ambicioso, de 1962, Filosofia e História da Cultura, do Mário Ferreira dos Santos. E não é um livro qualquer, né? Ele faz parte de um projeto que é quase sobre-humano do autor, a tal da Enciclopédia de Ciências Filosóficas e Sociais. Exato. Então a nossa missão aqui hoje é tentar desvendar as ideias centrais desse pensador, sobre o que é história, o que é cultura e a confusão que é a condição humana, numa época que ele já via como muito, mas muito atribulada. E é interessante porque a obra já nasce com um propósito muito claro. Ela veio de um curso que o Mário Ferreira dos Santos deu lá em 1950, e a ambição dele era ir muito além de só, sei lá, listar o que aconteceu no passado. Ele queria mais do que uma linha do tempo. Muito mais. Ele queria capturar o significado dos fatos. Nas palavras dele mesmo, a intenção era ajudar a construir uma visão mais construtiva da história, para desfazer o conjunto de sombras e obscuridades que ele achava que contaminavam o pensamento social da época. Ele achava que as pessoas não estavam entendendo a história direito, então. Basicamente isso. Ok, vamos começar por aí. Se a ideia é entender o significado dos fatos, o que é um fato histórico para ele? Porque assim, imagino que não seja qualquer coisa, tipo o que eu comi no café da manhã hoje. Exatamente. Ele faz essa distinção logo de cara. Um acontecimento só se torna um fato histórico quando ele transborda. Transborda. Isso. Quando ele deixa de ser algo pessoal, de um indivíduo ou de um grupo pequeno, e passa a ter um impacto, um significado para coletividades maiores, a ponto de afetar o destino delas. Entendi. E a forma como uma cultura registra e entende esses fatos revela muito sobre ela, sabe? Especialmente sobre sua noção de tempo. Como assim noção de tempo? Ele dá um exemplo que eu acho ótimo, comparando os gregos e os egípcios. Certo? Para ele, os gregos tinham uma visão meio superficial do tempo, tanto que a história deles se mistura muito com a mitologia. A gente não sabe, por exemplo, se Licurgo, o grande legislador de Esparta, realmente existiu ou se é uma figura mítica. É verdade. Já os egípcios, segundo o autor, tinham uma visão em profundidade do tempo. Eles tinham uma consciência da passagem das eras e por isso deixaram registros de suas dinastias com uma, e ele usa essa palavra, exatidão pasmosa. A relação com o tempo define como você conta sua própria história. Tá, isso faz sentido. Mas aí entra uma questão que sempre me intrigou. O livro cita que a essência da história é a sua irrepussibilidade. O tempo não volta atrás. Napoleão Bonaparte foi único, não vai aparecer outro igual. Mas peraí, se nada se repete, como a gente pode aprender alguma coisa com a história? Como pode existir conhecimento, ou até uma ciência, se a ciência vive de encontrar padrões, repetições? Essa é a grande questão. A história vira só uma coleção de casos isolados? É o paradoxo central. E a solução que o autor apresenta é sutil e muito inteligente. Ele diz que nós não conseguimos reverter os fatos em si, o tempo é implacável, Certo. mas nós podemos reverter as imagens que a gente guarda desses fatos. A mente humana tem essa capacidade de congelar um momento do passado numa imagem mental estática. E ao fazer isso, a gente pode revisitar o passado, comparar a imagem de Napoleão com a de Júlio César, por exemplo, e aí sim analisar e procurar padrões. Ah, então é uma diferença de foco. A história estuda o relâmpago, o evento único, o momento exato e irrepetível em que ele caiu. Isso. A sociologia ou outra ciência humana estuda a tempestade, as condições atmosféricas, a pressão, a umidade que tornam provável que relâmpagos aconteçam. Seria isso. É exatamente essa distinção. Você resumiu perfeitamente. A história se ocupa do irrepetível, do único, do relâmpago. As ciências sociais se ocupam do que se repete, dos padrões, das condições, da tempestade que pode gerar um Bonaparte, sabe? O fenômeno do bonapartismo. As duas coisas são necessárias para entender o todo. Ok. Agora que a gente tem essa base, sei que ele propõe um esquema para organizar essa dualidade. Ele usa dois termos que parecem jargão filosófico puro: extensidade e intensidade. Me ajuda a traduzir isso? Vamos lá. É mais simples do que parece. Pensa na extensidade como a história vista como um produto. Um produto. É.
É o que já aconteceu, o que está pronto, o que pode ser medido, catalogado, colocado num museu. É a visão objetiva, quase mecânica dos fatos. É o Partenon como uma pilha de mármore. É o texto da Ilíada impresso num livro. É a história que estuda a causalidade. A causou B, que causou C. O que da história? Exato. Já a intensidade é a história vista como um produzir-se. Não é o produto, é o processo. Ah, É a força viva, dinâmica, contínua que gerou o produto. Não é o Partenon de mármore, mas a alma grega, a energia cultural, a visão de mundo que sentiu a necessidade de construir aquilo. Essa visão é orgânica, ela tem um fluxo, um destino. É a história como um rio, não como uma fotografia do rio. entendi. É como a diferença entre ler a biografia do Steve Jobs, a intensidade, a lista de fatos, produtos, datas, e tentar entender a obsessão, a energia meio caótica que existia dentro da Apple nos anos 80 para criar o Macintosh. A intensidade. A intensidade, o produzir-se, um é o resultado, o outro é a força que criou o resultado. Essa analogia é perfeita. E o ponto central do autor é que uma compreensão de verdade exige as duas visões. Estudar a história só pela extensidade, só pelo produto, é, segundo ele, saber muito sobre os gregos, mas não compreendê-los. É conhecer o cardápio de cor, mas nunca ter provado a comida. Exatamente isso. Para entender de verdade, é preciso buscar essa intensidade, ter uma espécie de vivência daquela força criadora. E ele chega a propor um nome para unir essas duas coisas, não é? Algo como sociohistoriologia. Isso. Espera aí um pouco. Então ele está propondo uma ciência totalmente nova. Isso é incrivelmente ambicioso. É uma proposta de uma superdisciplina. Como isso funcionaria na prática? Seria um historiador que também é um psicólogo social, um antropólogo, tudo junto? Com a apreciação e a vivência dos acontecimentos únicos e irrepetíveis a parte do relâmpago da intensidade. É uma tentativa de unir a ciência fria dos dados com a compreensão empática, a vivência do espírito de uma época. Uma ideia monumental. Ok. Então, depois de montar todo esse sistema para entender a história em sua totalidade, ele usa essas lentes para olhar para o próprio tempo dele, os anos 50, 60. E, pelo que eu li, ele não gosta nada do que vê, certo? Nada mesmo. A partir daí, o livro se torna uma crítica social e filosófica muito contundente. Ele descreve a sua época como uma época sem crença e sem fé. E qual o diagnóstico central dele? Que a humanidade se perdeu num labirinto ao focar obsessivamente nos meios e esquecer completamente os fins. Ele é muito direto nesse ponto. Ele diz, as coisas são meios, não fins. Exato. O verdadeiro fim, o objetivo último da existência, deveria ser a realização, a elevação do ser humano. Mas a sociedade moderna, na visão dele, ficou presa no imediato, no prático, no utilitário, nas coisas. Tem uma frase dele que resume tudo, né? Tem. O homem só se completará por si mesmo, pela sua realização, fazendo de si, quer individual, quer coletivamente, um fim, e não um meio para outra coisa qualquer, como lucro, eficiência ou poder. E para não deixar essa crítica só no campo abstrato, ele dá uns exemplos da época dele que são de cair o queixo, que mostram na prática o que ele quer dizer com essa perda de dignidade. Sim, e são exemplos poderosíssimos. O primeiro é inacreditável. Durante a Segunda Guerra Mundial, no dia D, o dia da invasão da Normandia. Certo? Pensa na tensão global. Famílias no mundo inteiro grudadas no rádio. Desesperadas por notícias de seus filhos, maridos, irmãos. E o que aconteceu? O quê? Homens de negócio, como eles os chamam, compraram o horário nobre com exclusividade. Eles sabiam que a audiência seria máxima. E usaram esse momento de angústia e terror coletivo para fazer propaganda de suas mercadorias. Nossa, isso é surreal. Quer dizer, no meio de um dos momentos mais tensos e trágicos da história mundial, alguém olhou para aquilo e pensou, ótima oportunidade de negócio. É de um cinismo que chega a ser difícil de processar. A dor de milhões de pessoas virou um meio para vender sabonete. E o segundo exemplo é igualmente perturbador. Foi durante a Guerra da Coreia. A mídia transformou a morte do primeiro soldado americano, um jovem chamado Johnny,
num espetáculo. Como assim? Repórteres, fotógrafos, cinegrafistas, todos correram para a cidadezinha da família dele. Invadiram a casa humilde para registrar a dor dos pais no exato momento em que recebiam a notícia. O luto, a dor mais íntima de uma família transformada em conteúdo. O autor descreve isso como uma violação da morte. O que é fascinante e terrível é como esses exemplos se conectam perfeitamente com a teoria dele. Não são só histórias tristes de mau gosto. Não, são a prova viva da tese. O ser humano e suas experiências mais profundas e sagradas, a angústia diante da guerra, o luto pela perda de um filho, sendo rebaixadas à condição de ferramenta, de um meio para um fim completamente utilitário, lucro e audiência. E a materialização da ideia de que o homem perdeu em dignidade. Ver a dor humana ser usada como ferramenta para vender coisas ou conseguir audiência é chocante. E para o autor, isso não é um desvio de percurso. É um sintoma de algo muito mais profundo. Ele basicamente pergunta: que tipo de ser transforma tudo, absolutamente tudo, até o sofrimento, em um instrumento? E a resposta que ele encontra é a base da sua ideia terrível, não é? Exato. Aqui a análise desce para um nível muito mais sombrio. A ideia terrível é uma teoria que vira de cabeça para baixo toda a noção de progresso que dominou o pensamento ocidental. É a teoria da decadência humana. E é uma teoria radical. Muito. Citando outros pensadores que ele admira, ele apresenta a hipótese de que o ser humano é um desertor da vida, um animal que, biologicamente, é fraco, deficiente. Perdeu a força dos instintos que guia os outros animais. E como ele compensou? Para compensar essa fraqueza, essa insuficiência, ele foi obrigado a desenvolver a razão, a inteligência para criar instrumentos, conceitos, idiomas, ferramentas, tecnologia. É uma ideia bem deprimente, né? Basicamente, toda a nossa inteligência, nossa arte, nossa tecnologia viria de um complexo de inferioridade biológico. A razão seria um dom divino ou o pico da evolução. Mas, como ele cita Nietzsche, um órgão coxo. Uma muleta de um ser doente. A gente é inteligente porque é fraco. É uma inversão total de perspectiva. Nessa visão, o Homo sapiens não é o auge da evolução, mas um momento de declínio. E ele cita um pensador daqui que vai ainda mais longe, né? Vai. Ele propõe algo ainda mais radical. Ele inverte a lógica da evolução. Para daqui, o universo não parte do simples para o complexo, como Darwin sugeriu. Mas do complexo para o simples. Sim, do complexo e potente para o simples e especializado. O homem seria o ponto de partida de uma longa decadência. E os animais seriam, na visão dele, irmãos nossos que já decaíram mais do que nós. Peraí, ele está invertendo Darwin. Então a gente não evolui. A gente, sei lá, desevolui. Cada espécie nova seria uma perda, um empobrecimento em relação à forma anterior. Exatamente. É uma ideia profundamente contraintuitiva e perturbadora. E a consequência lógica dela é o que torna tudo ainda mais assustador. Que seria? Se somos seres em decadência biológica, então todos os instrumentos que criamos para nos ajudar, remédios, tecnologias, confortos, na verdade, aceleram a nossa queda. Nossa! Cada vez que usamos uma calculadora, nosso cérebro se atrofia um pouco. Cada vez que usamos um remédio, nosso sistema imunológico se enfraquece. O progresso tecnológico nessa visão só acelera a nossa decadência biológica. Nas palavras do autor. O homem trabalha contra si próprio, ele precipita a sua queda. Uau! Isso dá muito o que pensar. Então, resumindo o nosso percurso hoje, a gente começou com a definição de história como um processo vivo, um produzir-se e não só um catálogo de fatos. Certo. Depois vimos o diagnóstico que ele faz da crise moderna, essa obsessão pelo utilitarismo que transforma o ser humano num meio, e terminamos com essa teoria radical, a ideia terrível do homem como um ser em constante decadência. A tensão central na obra fica muito clara, não é? É o conflito entre a história como essa força viva, orgânica, a intensidade e as nossas tentativas de enquadrá-la em sistemas, de transformá-la num produto, num objeto. E esse conflito é um eco perfeito do conflito maior que ele aponta na sociedade. A luta entre a visão do ser humano como um fim em si mesmo
e a tendência do mundo moderno de tratá-lo como um simples meio para outros fins. Isso nos deixa com uma reflexão final, quase uma obrigação. Esse livro é de 1962. Ele diagnosticou essa crise de valores usando exemplos como o rádio e os jornais da época. Fico imaginando, se Mário Ferreira dos Santos visse o mundo de hoje com a aceleração digital, a inteligência artificial, as redes sociais onde a nossa atenção e até nossas emoções são o produto vendido. Se ele visse a mercantilização de quase todos os aspectos da vida. Exato. Ele diria que a sua ideia terrível foi totalmente confirmada, ou será que ele, com o seu olhar para a intensidade, encontraria em meio a tudo isso novas e inesperadas formas do espírito humano se manifestando? Um novo produzir-se cultural que a gente ainda não consegue enxergar. É a grande questão. Os sinais que vemos ao nosso redor apontam mais para a decadência que ele previu ou para uma nova e talvez irreconhecível forma de criação.